Chegou uma senhora pra mim, uma senhorinha, ela tem mais de 80 ou quase 80. E ela veio reclamando a apneia do sono. Então, o ronco à noite, muita dificuldade para respirar. E a apneia, no caso dela, paradas respiratórias. E aí eu atendi, ela foi indicada, acho que uma filha indicou, alguém conhecia o meu trabalho e tal. E ela tava deprimida também, com algumas questões emocionais, enfim. Tava com uma série de coisas para tratar. Mas aí na primeira sessão, nessa anamnese que eu fiz, conversei com ela, o que eu identifiquei como maior gravidade era a apneia do sono. E eu virei pra ela e falei assim, dona fulana, e ela muito simpática, muito sorridente, falei assim, olha, mas qual foi a última vez que a senhora foi ao médico especialista e fez a avaliação para ver o nível da sua obstrução respiratória à noite ao dormir, paradas respiratórias que a senhora tem, quanto tempo tem? Aí ela parou, gente. Ela parou e ficou me olhando assim com uma cara de riso. Você tem que saber mesmo? Eu falei, claro, vou anotar aqui na sua ficha. Quanto tempo? Aí ela falou assim, filhos, tem uns 8 anos. Eu falei, sim. E não adianta também, gente, a gente virar pra pessoa e ficar assim, que? Não acredito. Ô, dona fulana, que coisa feia. E começar a brigar com a pessoa. Não adianta, tá, gente? Não é por aí, não. E aí você tem que ficar com uma naturalidade, uma cara de plenitude mesmo, mas ao mesmo tempo com seriedade e falar assim, entendi, já tem 8 anos, não voltou mais? Não. Então a última polissonografia que a senhora fez, que é aquele exame, né, que a pessoa tá dormindo pra medir tudo, tem 8 anos. Ela falou, deve ter isso aí, tá guardado. Eu falei, entendi. A senhora não voltou mais? Não. A senhora lembra quanto de obstrução deu nesse último exame que a senhora fez? E o que a médica, era uma médica que ela falou, que era dela, recomendou pra senhora? Ela falou assim, olha, filhos, ela me recomendou usar o CPAP, que é aquele aparelho, né, respiratório que a pessoa utiliza ao dormir. Eu falei, ela te recomendou o uso do CPAP. Muito bem. Quanto de obstrução a senhora lembra? Eu vi que ela lembrava, gente, mas ela tava relutando de falar. Eu falei, não, pode falar pra mim. Eu não vou brigar com a senhora, eu só quero saber pra anotar aqui. Ela falou 80%. E aí? Ouviram isso? 80% detectado no exame de apneia do sono para obstrução respiratória que ela tinha ao dormir, paradas de respiração, 80%. Ou seja, ela poderia ter tido uma parada respiratória ao dormir e não voltar. 8 anos, gente. Só que nesses 8 anos, ela me falou que aconteceu tanta coisa, e que também prejudicou muito o emocional dela. Então ela não tinha forças, ela não tinha vontade de procurar o médico, mesmo que as filhas indicassem, brigassem com ela, falassem que ia marcar consulta e ela batia o pé que não. Pensa aí no que eu tô falando, você terapeuta, ou que tá começando agora. E aí, o que você faria no meu lugar aí, nesse sentido? Tá dando pra entender, gente, o que eu tô falando? Então eu atendi ela, preenchi toda a anamnese, conversei. É isso, gente. Então, eu falei com ela, falou assim, eu não quero falar nesse assunto. Falou desse jeito, não quero falar nesse assunto. Eu quero tratar com você outros problemas. Você pode tratar aí a área respiratória para melhorar minha parte da noite e tal, mas eu quero tratar depressão, tal, isso e aquilo. Eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, olha, eu vou ajudar a senhora nisso sim, vou tratar a parte emocional e outras questões que a senhora tem necessidade, mas eu não posso deixar de conversar isso com a senhora. Ela falou assim, mas hoje você não conversa mais isso comigo? Falei, tudo bem, não converso. Vamos terminar a sessão tratando outras necessidades, mas a senhora vai me prometer que nós vamos voltar a falar nesse assunto. Porque senão eu não tenho como continuar o tratamento com a senhora. Aí, numa segunda sessão, eu voltei a tocar no assunto, ela também foi relutante. Na terceira sessão, gente, terceira semana, eu falei, olha, dona fulana, agora a senhora precisa marcar mesmo. Mas eu já melhorei, eu tô me sentindo melhor, minha respiração tá melhor à noite. Eu falei, eu sei, isso é ótimo, eu fico super feliz, mas eu preciso do aval médico e de um novo exame de polissonografia pra ver como é que tá. Mas eu não quero usar o CPAP. Aí eu entendi qual era o problema. A gente tem que ver, lembra, gente, além dos pontos, o que tá impedindo a pessoa de buscar? Aí ela falou, eu não quero usar esse aparelho para dormir. Eu já ouvi falar que é muito ruim, que faz muito barulho, todo mundo que usa não gosta. Aí eu falei, igual mãe fala com filho, sabe? Eu falei, dona fulana, a senhora não é todo mundo. Não é todo mundo. Mãe não fala assim com a gente, você não é todo mundo, você não é qualquer um. Não é todo mundo. A senhora é uma mulher vivida, inteligente, já passou por tanta coisa. Esses aparelhos agora são mais sofisticados, eles não fazem tanto barulho.
né? A senhora pode se adaptar. Vamos pensar do lado positivo. E aí eu comecei a trabalhar a cabeça dela para a possibilidade de usar o aparelho. Porque eu não podia falar que ela ia usar, porque eu não era a médica dela, era a médica que ia falar. Mas pelo último indicativo da médica, e 80% de obstrução, a chance era quase 100% que ela teria que usar, né? Por isso que ela estava relutando. Resumo, gente, ela acabou indo na médica, refez o exame, a obstrução continuava disso para pior e aceitou usar o aparelho. E sabe qual foi o resultado? O resultado final, ela me falando assim, que ela super adaptou ao CPAP, que ela dorme muito melhor. Os problemas emocionais estavam ligados à falta de dormir direito. E aí, por que ela mudou a mente? Porque eu fui pegando no pé dela e trabalhando, pegando literalmente e emocionalmente. E trabalhando com ela de que quando a gente tem uma necessidade, a gente tem duas escolhas. Ou a gente encara positivo e vai fazer aquilo dar certo, ou a gente encara negativo e aquilo vai ser horrível. E o cérebro vai obedecer a gente. Eu ensinei isso pra ela. Falei, e o seu cérebro vai te obedecer de que vai ser maravilhoso. Esse CPAP vai ser o ar que a senhora respira. Aí ela morria de rir e deu certo, gente. Sabe? Então, depois disso, ela já viajou de férias. Ela já curte com a família e leva o aparelhinho na bolsa e não fica sem ele. E dorme. E, gente, mudou a vida dessa senhora. Começou a dormir melhor. Então, se eu não tivesse atendido ela, né, ela até brinca, filhos, ainda bem que Deus colocou você no meu caminho. Eu acho uma graça ela. Mas não é, gente. É a gente como profissional, não é a filhos. É você profissional, eu, entendermos o que a gente pode fazer na vida das pessoas. Mas que assim como uma mãe e um pai que ama e quer colocar no colo e quer cuidar e quer afagar, tem hora, gente, que o pai e a mãe tem que falar sério, tem que levar pra tomar vacina, tem que doer pra fazer bem. Então, às vezes a gente tem que tratar os nossos pacientes com essa postura, com essa seriedade de que ele precisa fazer, é a gente que conduz o tratamento, não é o paciente que faz com a gente o que ele quer, não, é a gente que conduz, entendeu? Então, olha, dona Fulano, se não for assim, eu não posso continuar tratando a senhora. E ela foi.